Nós vamos agora para o momento final de hoje, que não vai ser só uma palestra, vai ser uma mesa redonda. Então, nessa mesa redonda, nós teremos 3 palestrantes, sendo que teremos também um moderador. A mesa redonda ela vai ter como tema Academia e o hidrogênio verde no Brasil. Teremos como participante, aqui presente, Fábio Coral Fonseca, gerente do Centro de Células a Combustível e Hidrogênio do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Teremos também, de forma remota, o professor Enio Pérez da Silva, da Universidade de Campinas, Unicamp. E teremos também, aqui presente, o professor Fernando Antunes, da Universidade Federal do Ceará, UFC, e o moderador desse painel será o professor Lutero Carmo de Lima, da Universidade Estadual do Ceará, UES. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, então. O professor Lutero está aí, Fábio Coral, professor Enio Pérez, de forma remota, e o professor Fernando Antunes. A palavra é de vocês. Oi, boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença de todos nesse debatezinho que nós vamos fazer hoje aqui. Nós temos a satisfação de ter grandes especialistas a nível brasileiro, até a nível mundial, na área de hidrogênio. E, por nossa sorte, a maioria, eu tenho a impressão que o professor Fábio, do IPEM, ele deve estar envolvido também com a parte de ensino. Então, todos da academia, cada um com uma especialidade, cada um uma visão do hidrogênio. E eu acho que essa complementação de cada uma dessas ideias, proposições, faz com que a gente possa ter uma análise crítica e vislumbrar cenários em que a universidade e a academia possa atuar. Então, um minutinho só. Oi. Já pode começar? Pode dar início. Bom, Bom, então eu vou fazer o seguinte. Eu gostaria que o professor Fábio, o professor Fernando Antunes e também o professor N. Pérez da Silva, cada um pegasse 5 minutos para se apresentar. Se apresentar e depois a gente começa o nosso debate. Tá ok? Por favor. Boa tarde. Eu teria uns slides para apresentar, se o pessoal da mesa colocar, gente, para dar uma ilustrada nas minhas considerações iniciais. Bom, boa tarde, muito obrigado. É um prazer imenso estar aqui, uma honra, de fato. É muito feliz estar no Nordeste do Brasil, no Ceará, com essa pauta intensa de hidrogênio, com toda essa movimentação que a gente está vendo e essa extrema dinâmica do que a gente está vendo acontecer aqui. A gente foi chamado para falar da Academia do Hidrogênio, então eu devo me apresentar. Eu venho do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEM, que fica no campus da Universidade de São Paulo, em São Paulo. É um dos institutos da Comissão Nacional de Energia Nuclear. E lá tem um dos exemplos também dessa sequência virtuosa de desenvolvimento tecnológico até chegar numa indústria, e foi lá no nosso instituto que colocamos o Brasil num grupo seleto de uns 7 ou 8 países no mundo que é capaz de ir desde as minas de urânio até um combustível de um reator nuclear. A gente completou 66 anos, vamos fazer 66 anos agora, no dia 30. E como vários institutos parecidos pelo mundo, lá pela década de 90, a gente começou a migrar para novas energias e o hidrogênio estava no foco disso. Então o IPEM começou um programa de células a combustível e hidrogênio.
E foi uma época também, é interessante a gente notar aqui, que teve a primeira versão de um programa brasileiro de hidrogênio. É muito interessante que a gente fez um programa que era visionário, junto com o Ministério das Ciências e Tecnologia. Ali era o ministro à época acionando que talvez hoje ainda seja o maior módulo de células do tipo PEM no Brasil, de 50 kW, construído por uma indústria nascente naquela época, incubada lá no IPEM. Então a gente previa geração estacionária e hidrogênio renovável, sustentável. Já era previsto o hidrogênio a etanol. Isso teve implicações importantes, porque a gente tem um centro de células a combustível e hidrogênio hoje no IPEM, desde 2007. Não somos um laboratório, um professor, não, somos um centro de pesquisa. Então nós temos equipe e temos infraestrutura. Cerca de 12 laboratórios com uma belíssima infraestrutura para poder iniciar vários tipos de projeto nessa área. O que a gente faz lá? A gente tenta resolver os problemas mais profundos da ciência de materiais, indo dos nanomateriais, ciências de materiais, passando por eletroquímica e processamento, porque é lá que está a chave da resolução de muitos dos problemas, das degradações. Aqui a gente não sabe quanto tempo um eletrolisador vai durar, mas é a gente entendendo esses processos nessa escala. Mas a gente também chega em dispositivos, a gente testa esses materiais em dispositivos e tivemos até uma época com recursos para fazer o aumento de escala e gerar potência. Isso é uma célula PEM produzida lá no IPEM. E, por último, a gente está muito envolvido com a produção de etanol e a produção de hidrogênio a partir do etanol, o uso desse hidrogênio para depois ser usado em células a combustível. E temos também uma coisa que toca bem de perto a academia, que são os nossos alunos. Nós somos associados à USP, somos USP para pós-graduação. Então, nós estamos envolvidos por ensino, orientando mestres e doutores, somos nota 6 da CAPES. Temos uma série de resultados. Quando a gente tinha esses projetos do Programa Nacional, a gente chegou a desenvolver uma série de patentes, mas temos também um drive bastante acadêmico, de publicações, de formação de alunos, como eu disse para vocês. Eu vou ser bastante rápido e passar aqui para o que a gente tem feito hoje em dia. Nós estamos interessados em células a combustível. Células a combustível a etanol direto é um dos nossos temas. A gente tem um belo projeto andando com a Nissan para o carro a etanol. Temos também um belo projeto iniciando no contexto do Rota 2030, com os nossos parceiros, com a PUC do Rio, também para injetar hidrogênio produzido a partir do etanol no motor a combustão. Estamos muito interessados na produção e valorização de várias moléculas, como, por exemplo, a amônia, ou a gente produzir moléculas de alto valor agregado a partir do metano, ou de CO2 também. Então, e é interessante notar que células a combustíveis e eletrolisadores são irmãs reversíveis, basicamente, a grosso modo dizendo. Então, a gente também está muito interessado nas tecnologias de eletrólise usando esse tipo de dispositivos. Os dispositivos eletroquímicos ganham bastante força porque hoje em dia a gente tem elétrons, então a gente pode usar esses elétrons renováveis para fazer reações mais complicadas que outros processos mais tradicionais talvez não tenham. A gente pode abrir novas portas, essa é a ideia. Então, eu fui demandado aqui pelos meus colegas das mesas a trazer um pouco da discussão. Eu ampliaria não só a academia, mas eu colocaria qual é a relação do hidrogênio com a academia, mas também com todo o sistema de ciência e tecnologia. Por quê? Porque a gente precisa ter esses atores, a gente precisa ter os laboratórios fazendo uma pesquisa fundamental, precisamos ter os institutos de pesquisa, como o IPEM, que começam a fazer essa transição do laboratório para a indústria. A gente tem condição de aumentar um pouco a escala, de levar os TRLs até um pouco mais alto. Eu creio que a gente tem que pensar fundamentalmente no que foi muito comentado durante essa manhã. O que a gente vive hoje aqui no Ceará, o presente de hoje, foi futuro lá atrás. E esse futuro foi gestado na academia, foi feito desses estudos básicos. E como foi dito hoje várias vezes por vários apresentadores dessa manhã estratégicos, não é só o hidrogênio, nós vamos precisar construir uma economia do hidrogênio que leve outras moléculas, combustíveis sintéticos, amônia e etc. Então, o futuro desse presente de hoje tem que começar imediatamente, já começou na academia. Nós, na academia, vamos estar sempre olhando para esse futuro, é essa a nossa missão. Então, eu gostaria de falar sobre isso na formação de RH.
E ambos são indissociáveis. A gente já sabe que no mundo os lugares que melhor preparam seus recursos humanos altamente especializados o fazem com a pesquisa. Não existe formação de RH de alto nível sem pesquisa associada. O que isso requer? Isso requer financiamento de longo prazo e contínuo, e eu acho que é uma boa discussão para a mesa para a gente começar a pensar como vocês, como país, como Estado, vai colocar em prática mecanismos de financiamento, aí como a gente vê, por exemplo, as participações especiais na indústria de óleo e gás, das FAPs estaduais. Seria muito importante que o Ceará e todo esse sistema do hidrogênio que nasce no Brasil também contemplasse isso. Pessoal, muito obrigado e eu passo a palavra. Obrigado, professor Fábio. Agora eu gostaria de convidar o professor Fernando Antunes da UFC para também falar sobre as atividades. Boa tarde a todos, né, e a todas aqui, quem está aqui presente. Eu vou falar um pouco sobre o papel da academia no hidrogênio, né, no caso do hidrogênio verde. Mas eu queria aqui iniciar um pouco falando, eu diria até, comparado aqui com o Fábio e até com o próprio Enio, né, que é uma grande expressão aí no hidrogênio, eu sou um patinho feio, né? Feio no seguinte aspecto, que eu sou engenheiro eletricista, trabalho com eletrônica de potência, então eu tenho, de repente, o que é que eu tenho a ver com hidrogênio, né? Mas eu gostei assim das colocações feitas pelo Fábio, porque ele juntou as duas pontas onde a eletrônica de potência trabalha, que é nos retificadores e no retificador, desculpe, aí, não deixa de ser, mas nos eletrolisadores e na célula a combustível, né? Então eu vendo isso, eu resolvi tentar assim, mudar um pouco o que é que eu iria trazer aqui para essa nossa discussão, para trazer apoio para essa nossa discussão. Eu vim trazer o seguinte: o que é a academia, né? O que é a academia? Foi colocado aqui um pouco pelo Fábio, né? Eu já vi também que o Enio vai dar um toque, eu espero que seja isso, porque eu já assisti outras palestras do professor Enio e assim, eu tenho uma experiência larga no hidrogênio, como o hidrogênio ainda não era hidrogênio, e o professor Enio já trabalhava com o professor Lutero, já trabalhavam com o hidrogênio. Né? Então, assim, o que é a academia? Né? Então, assim, eu fui atrás, a primeira coisa que eu fiz foi atrás, qual a definição de academia? Que nome, por que é academia? Né? A palavra é para se referenciar de instituições de ensino. Aí eu vi que isso aí vem da época de Platão, né? Ele se reuniu num local chamado Academos, que era um deus, um dos deuses gregos, né? Então, daí que vem o nome, a palavra academia. Eu achei essa expressão muito disso, eu vi agora na internet, né? Não é algo tão antigo assim, em termos do conhecimento. Mas eu estava olhando a academia e a gente vê assim, a academia ela é um mundo, né? A academia ela é uma instituição de ensino, né? Ela é uma instituição de pesquisa, né? Ela tem que levar, colocado muito bem aqui pelo Fábio, ela tem que levar o conhecimento através da pesquisa, através do novo, a busca pelo novo, tá? E tem que levar também, e como levar, às vezes, esse conhecimento para a sociedade de forma imediata. Né? Aí vem o que na universidade a gente usa muito o termo, quando eu digo aqui universidade, eu estou me referindo a instituições de ensino. Né? A gente, apesar de estar no singular, estou me referindo a instituições de ensino. E na universidade a gente usa muito essa expressão, o tripé da universidade, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. A extensão é isso que leva o conhecimento para fora da universidade, não mais leva o conhecimento imediato, né? Então, assim, a universidade ou a academia, ela tem que ser envolvida com, pelo menos assim que eu vejo, ela tem que ser envolvida com discussões multidisciplinares que traga soluções, né, para a sociedade, tá certo? A gente pode ver, assim, por exemplo, no caso do Brasil, a gente vê discussões, grandes discussões socioeconômicas, onde tem que levar aspecto como é que eu posso dizer assim, a resolver problemas da sociedade, problemas nossos básicos, né?
como questão de saúde, educação, que a gente precisa resolver, situações econômicas que nós temos que resolver, de meio ambiente, e eu até diria com as situações de energia, né? Isso aí uma situação envolvendo a parte de energia muito importante. No nosso caso aqui no Nordeste, energia é básica, é algo para a economia. Nós temos um excesso de energia, a Europa hoje está com um problema sério, com falta de energia, né? E nós temos um excesso de energia aqui. Agora, nós temos energia solar e eólica, certo? Então, como transformar essa energia? Isso são coisas que, na universidade, a gente tem essa... É lá que é estudado os conceitos, é lá que são estudados todos esses problemas, que lá espera-se que da academia é que venha a solução. Tá? É para isso que a academia existe, né? Então, a gente vê, às vezes, há muito uma crítica que se diz assim, a academia só quer publicar artigo só quer publicar, né? Até essa discussão. Mas é através das publicações que nós, que eu digo, a academia, vende o peixe, né? Eu costumo comparar muito com uma padaria, né? A padaria, todo dia ela vende o pãozinho, vamos chamar, como nós dissemos aqui, o carioquinha, todo dia. Agora, tem um certo instante que ela vende uma fé, um bolo, uma torta muito grande. Então, para nós, eu considero isso, nós temos que estar sempre produzindo em congresso. Aí um dia sai um artigo A1, nas qualificações da CAPES. Opa, é esse bolo grande. Porque é através dessas publicações que nós mostramos a nossa produtividade. A padaria mostra através da venda do pãozinho. Nós mostramos através da nossa produtividade, que também surgem as patentes aí nessas horas, né? Então, eu acho que isso é básico de dentro da academia. Outra discussão que a gente vê muito forte, pelo menos eu observo isso, é essa discussão entre, vamos dizer, o ensino básico e os dois extremos de formação, né? Extremos no aspecto de formação de pessoas, não de extremos opostos. Que é o ensino básico e o ensino universitário, o ensino na academia. Há uma ideia, às vezes, pelo menos eu tenho escutado isso, nós temos que incentivar o ensino básico e não o ensino superior. Isso, para mim, é algo assim, completamente fora de solução, porque é no ensino superior, é na academia que se forma, inclusive, os professores e professoras do ensino básico. Então, eu vejo assim, incentivar a academia é algo... não pode... Investir no ensino básico é fundamental. Sem uma boa formação, nós não vamos ter boas pessoas de qualidade na academia. Agora, as duas coisas, não pode ser uma coisa contra a outra. Tem que ser as duas, o incentivo aos dois lados, né? Tanto o ensino básico, é essencial, formação boa para os nossas crianças e adolescentes, né? E depois o ensino também excelente aos nossos adultos e adultas, né? É isso que eu vejo. Hoje, nós temos um desafio, eu acho que é no mundo todo esse desafio, na questão na questão da liberdade de produção na universidade. Eu estou falando aqui na liberdade de produção, não é no aspecto vamos dizer, de fazer o que quer, mas assim, a liberdade do pensar, a liberdade de propor resultados. Tá? Isso é algo difícil de se encontrar. Às vezes há muito vamos dizer assim, essa vigilância, tá certo? Não, vocês estão na universidade, vocês vivem nos seus muros, né? Isso é um discurso totalmente... A universidade se relaciona muito com o setor externo, ou setor produtivo, como nós dissemos, né? Então, assim, eu acho que essa questão a liberdade de produzir, isso é o que faz com que as ciências básicas andem. E, pelo menos, é assim que eu vejo. Eu estou falando aqui, do meu ponto de vista, logicamente, sujeito aí às discussões, né, e provocações posteriormente, né? Hoje, pela manhã, na sessão de abertura, a governadora do Ceará, a governadora Isolda, ela mencionou algo muito, muito interessante, que foi o programa Cientista-Chefe da FUNCAP. Eu não sei se alguém estava lá presente e ouviu, assim, claro que foi dentro da palavra dela, pode ser que tenha passado desapercebido, mas, assim, isso é um programa muito interessante, onde a FUNCAP,
dentro há uns 4 anos, a FUNCAP criou um programa chamado Programa Cientista-Chefe, que, na verdade, eu até anotei aqui para não esquecer, para não gaguejar, na verdade, o nome é Ciência e Inovação em Políticas Públicas, né? Então, o que a FUNCAP, que o nome usado é o Programa Cientista-Chefe, porque há vários cientistas-chefes, né, em várias áreas, segurança, educação, saúde, energia, tá certo? Então, esse programa, o que é? É aplicar o conhecimento, tá? Aplicar o conhecimento no tripé universidades, né? Governo e setor produtivo, tá? Para nisso aí, através da indústria do conhecimento, desenvolver o estado do Ceará, no caso do programa da FUNCAP. E isso tem dado resultados fantásticos. Certo? Tem, inclusive, os índices, eu vou falar só num ponto aqui, existem vários programas da FUNCAP, dentro do programa Cientista-Chefe, que estão dando resultados fabulosos. Tá certo? Resultados em termos, inclusive, com números de redução, às vezes, assim, de redução, vamos dizer assim, da questão de segurança, a redução de criminalidade, o desenvolvimento na formação de crianças, ou seja, com melhor formação. Então, isso é algo que é impagável, né? E como o nosso papel aqui também é para discutir, eu acho que eu não mencionei a palavra hidrogênio, tá certo? Aí, como o papel aqui da gente é discutir a questão do hidrogênio, eu queria trazer assim para a academia essa questão da discussão do hidrogênio. Então, como era que eu poderia trazer essa questão do hidrogênio para dentro da academia? Aí eu resolvi trazer alguns exemplos, não exemplos para estar dizendo, a gente faz isso e faz, mas exemplos o seguinte, na academia, até de uma maneira geral, quando se começou, em 2020, né, em plena pandemia, se estava se discutindo a questão do hidrogênio, e aí, nesse ponto, eu vou me referir ao UFC, que a gente vê aqui que o pessoal do IPEM, o próprio professor Enio, o Lutero, já trabalhavam há bastante tempo na questão do hidrogênio. Aí a gente começou a ver o que é que nós fazemos de hidrogênio? Nada. Aí a gente começou a ver, será que não é nada mesmo? Aí começou a verificar a quantidade de trabalhos que já se tinha no hidrogênio, às vezes em pequena escala, mas que agora se pode dar um certo... se pode dar vamos chamar assim, a palavra está vindo é upgrade, mas pode se dar assim, um desenvolvimento para essas áreas de grande quantidade de energia, porque de repente chegou o hidrogênio para vender para ser uma produção, transformar toda a nossa energia renovável, que nós temos, eu gosto de dizer isso, nós temos em excesso, tá certo? Excesso no sentido positivo, né? Nós temos em excesso transformar essa energia em hidrogênio, tá certo? Tanto que os parques, nós tivemos a palavra da Elbia antes, na sessão anterior, e ela fez umas colocações muito interessantes sobre essa questão do hidrogênio, a necessidade desse excesso de energia que nós temos e transformar essa energia em hidrogênio, tá certo? Então, a gente vê... foi perguntado para ela, né, eu estou utilizando aqui uma maneira de dar um certo valor prático ao que eu estou fazendo aqui nesse instante, foi perguntado para ela sobre quando é que se o hidrogênio quando que o hidrogênio vai ser, vai ser uma realidade, né? Quanto tempo? Aí ela até mencionou a questão do curto prazo, ela usou até a expressão de 5 anos, mas não é bem nesse tempo que eu queria falar, nesse assunto, e sim que há um grande desafio para atender o hidrogênio, e esse desafio ele vai ser resolvido na academia também. Não é que só a academia também, né, não é isso que está todo mundo estudando só na academia, não é nesse aspecto, mas é lá na academia que se espera que venha a solução. Tá? Eu costumo dizer, com isso aqui eu encerro a minha palavra, né, ou quase encerro, mais um ponto que eu gostaria de falar, é que na academia nós temos, em teoria, né, na academia está a elite do Brasil, a elite no sentido positivo da palavra, não no sentido que a gente usa esse termo elite no sentido muito negativo, mas no sentido positivo da palavra, no sentido que é a elite do conhecimento. Se a elite do conhecimento não está na academia, alguma coisa está errada. Pelo menos é isso que eu... É claro, eu não estou falando no aspecto pontual uma pessoa ou outra, você pode... Eu sou
resultado da academia, fui estudante, então a gente sabe que esse professor é bom, isso não é, isso é excelente. Esse tipo de avaliação que todos nós temos. Mas do conjunto é na academia que está a elite pensante, a elite para discutir os problemas, que é para isso que a academia existe. Tá? E é da academia, com isso aqui eu encerro, é na academia que nós temos a formação de pessoal, colocado muito bem aqui pelo Fábio, tá certo? E também é na academia onde se discute os conhecimentos, as tecnologias disruptivas, o que é que vem aí de novo. Tá certo? Então, eu vejo que eu vejo assim, que essa questão do hidrogênio é na academia que vão vir, que espera-se, eu vou até mudar isso aqui, não é que vai vir, é da academia que espera-se as soluções. Tá certo? Então, é isso que eu imagino, e para isso a academia tem que ter liberdade de agir, tá certo? E tem que ter liberdade de agir no aspecto de busca do novo, até sobre essa condição. Então, aqui eu encerro aqui a minha fala, agradeço aqui ao convite, né, feito pelo meu grande mestre Jurandir Picanço, né, o mestre de todos nós. Agradeço aí ao professor Lutero, tá, ao Fábio, e ao professor Eni, que vai estar com a palavra agora. E obrigado a todos e a todas aí pela atenção nesse instante. Obrigado. Agradecido, professor Fernando Antunes. Professor Enio, por favor, se apresente. Enio da Unicamp, professor Enio Pérez da Silva. Ei, pessoal, estão me ouvindo? Espero que estejam me ouvindo. Perfeito, perfeito. Ótimo. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu começo agradecendo o convite. Realmente o que está ocorrendo no Ceará é um fenômeno fantástico, é uma ponta de lança de um assunto que nós temos tratado há décadas e uma grande oportunidade de tornar realidade muito das coisas que nós trabalhamos, vamos dizer, uma vida, né? Eu sou físico de formação, com um doutorado em engenharia mecânica, e sempre trabalhei em física aplicada, ou seja, junto das empresas, que eu sempre coloquei o nosso trabalho como sendo o resultado natural seria as empresas, as indústrias que transformariam esses resultados que nós obtemos na academia em algo acessível para a população, que, no final das contas, é quem nos financia, é quem paga a academia, né, com seus impostos e tudo mais, mantém o nosso corpo de pesquisadores, nossos alunos, temos a parte de formação, a prestação de serviços à comunidade. E aí eu sempre me senti responsável de retornar para a sociedade o que ela investia em mim, me pagava meu salário e tudo mais, né? Então, desde muito, eu me enquadrei num grupo que também tinha essa visão e começamos, eu comecei no laboratório de hidrogênio na Unicamp em 1978 e o laboratório já existia desde 1975, no meio da crise dos dois choques do petróleo dos anos 1970. Nós tivemos uma experiência na questão dos eletrolisadores de água, que eu vou mostrar aqui de forma bem resumida, bem rápida, que eu acho que foi uma experiência exitosa. Eu acho que ela pode ser útil para outras academias, outros grupos, outras instituições. Está longe de ser uma solução única, é claro, não é isso, mas eu acho que vale a pena conhecer o que nós fizemos e aonde chegamos, né? Então, eu vou ser bem rápido aqui, mostrando deixa eu ver aqui. Então, aqui é o modelo tradicional de desenvolvimento científico e tecnológico, saindo da pesquisa fundamental até o mercado. Claro que não é o único, também não é tudo linear assim, tem coisas que surgem absolutamente do nada. Quem gosta de história da ciência, que é uma coisa maravilhosa, vocês percebem que
tem muitas coisas que não seguem esse roteirozinho básico aqui. Mas a grande maioria segue, e essa é a regra, não é a exceção, né? Partimos da pesquisa fundamental, fazemos uma pesquisa aplicada, depois o desenvolvimento, a comercialização e criação de mercado, e, por fim, o mercado. Ali, a pesquisa fundamental é onde aparece os institutos de pesquisa e a academia. E o mercado são lá na ponta as empresas e a sociedade, né? Deixa eu ver aqui para baixo. Aqui. Então, veja, nós começamos na Unicamp com testes de bancada, testes eletroquímicos, estudando as superfícies que são utilizadas nos eletrolisadores de água. Isso foi uma pesquisa fundamental que começou em 1975. Eu, fazendo essa apresentação, eu levei um susto, porque isso já faz quase 50 anos. Veja que loucura, né? E aí, essa pesquisa de bancada trouxe resultados interessantes que foram aplicados num pequeno microeletrolisador, onde a gente podia ensaiar esses arranjos e ver se estavam funcionando, né? Veja, depois, dando resultado, evoluímos e tivemos, né, fomos para uma parte da pesquisa aplicada. Construímos protótipos, colocamos para operar. Essas máquinas, elas operaram no nosso laboratório quase 20 anos, né? Não precisa de todo esse tempo para você vencer a parte da pesquisa aplicada, né? Muito antes disso, a gente evoluiu, mas eram máquinas que testamos em nosso laboratório, fizemos melhorias, fizemos aperfeiçoamentos, resolvemos problemas que ocorreram e partimos depois para um desenvolvimento, escalonamento, aumentando o tamanho das máquinas, né? Em conjunto com empresa, já que nos apoiava, como a CESP na época, construímos mais dessas máquinas que acabaram sendo protótipos trabalhados de forma de projeto de desenvolvimento, né? Empresas já, ensaiadas empresas, acompanhamos os primeiros resultados do uso dessas máquinas e tudo mais, né? E também passamos a outras, continuamos aumentando a escala, quer dizer, a partir do desenvolvimento, nós tínhamos um protótipo que ainda não estava numa escala próxima do que seria industrial, mas já haviam outras empresas interessadas, como esse eletrolisador de 12.000 amperes, que desenvolvemos junto com a CEMIG, e eles utilizaram, produzindo hidrogênio, que era utilizado como gás refrigerante de uma termoelétrica. Também, mais recentemente, com o apoio do programa H2, que o Fábio citou, nós tivemos alguns recursos e passamos desses eletrolisadores, que eram monopolares, essa era a nossa grande experiência, partimos para eletrolisadores bipolares, que a gente sabia, e como de fato aconteceu, que seriam os modelos, os tipos de eletrolisadores que iriam dominar o mercado, né? Mas fizemos uma máquina pequena no laboratório, aprendemos a utilizar essa geometria também, apesar que esse também era alcalino, né? Aí, depois nós temos que passar esse negócio para a fase de comercialização. Então, no caso, nesses projetos, nós já tínhamos um grupo de alunos formados na universidade, alguns deles chegaram para fazer mestrado, doutorado, outros chegaram para fazer iniciação científica. E eles foram sendo envolvidos nos projetos, né? Aprendendo não só a fazer a parte experimental, mas também fazer projetos, fazer cálculos de custo, trabalhar as rotinas de financiamento e tudo mais, né? Prestação de contas, atender às leis, a 8666, aqueles negócios todos, né? E essa turma, eles foram se formando e acabaram criando uma empresa, que é a Hytron, que é um spin-off do laboratório. Foi passado para eles, né? Eles trabalharam conjuntamente, então eles adquiriram várias experiências, tanto em reformadores de etanol, reformadores de gás natural, mas também nos eletrolisadores. E, a partir desse momento, eles estavam prontos para dar o salto, né, da criação de um produto para o mercado.
E aí, nós tivemos um projeto que eu vou citar adiante, um projeto de P&D ANEEL, e fizemos uma encomenda para eles. Eles não estavam totalmente preparados para fazer esse eletrolisador, porque esse eletrolisador é PEM. Não tinham uma experiência ainda sobre especificamente, mas tinham no anterior. Então, estava quase. Aí nós trabalhamos juntos, conversamos, discutimos, vimos as opções, e eles, então, acreditaram que era possível, participaram da licitação, foram beneficiados pelo fato da 8666 permitir que você contrate uma empresa nacional, mesmo com produto mais caro, até 20% mais caro, desde que seja nacional. E era o caso da Hytron. Então, eles não tinham a proposta mais baixa de valor, mas estavam dentro da norma. Então, nós contratamos eles e eles construíram, com muito êxito, esse eletrolisador PEM bipolar de 100 kW, que foi colocado junto à hidrelétrica de Porto Primavera, dentro de um projeto de P&D ANEEL. E o que foi ótimo ter acontecido é que essa experiência adquirida pela Hytron permitiu um scale-up de 10 vezes, e agora eles estão construindo o eletrolisador PEM, que a EDP contratou para eles, que será colocado no projeto deles no Porto de Pecém. Então, veja, é uma máquina industrial, é um mercado que está criado, nós temos uma empresa que está apta, que ela partiu, né? Claro, esse pessoal que constituiu a Hytron não estavam lá em 1975, né? Porque senão já seriam tudo velhinhos. Né? Mas eles pegaram a experiência do laboratório, estavam num ambiente onde nós passamos essas informações, eles constituíram uma empresa e foram para o mercado. Tem outros modelos, né? Nós temos as incubadoras de empresas. A Unicamp tem uma incubadora que várias empresas saíram de dentro da universidade e foram para o mercado, né? Foram graduadas e estão aí. Algumas fecharam, outras estão na luta. A Hytron também fez isso. Só que foi um pouco diferente, porque ela foi gestada dentro do laboratório. Ela não veio de fora para fazer uma parceria com um laboratório. É uma experiência um pouco diferente, mas dá resultado também. Né? Eu acho que aí o importante não é a cor do gato, desde que ele casse o rato, né? Que ele chegue ao resultado. Né? Então, para nós, foi uma consequência de todo um trabalho que nós fizemos durante décadas, né? E foi para o mercado. Está aí, está beneficiando a sociedade, né? Na medida em que essa empresa vai empregar pessoas, vai pagar impostos, consumir material, gerar economia e tudo mais. E permitiu o Brasil participar desse mercado de hidrogênio verde. Bom, e aí nós fazemos o quê agora? Na academia, chegamos lá, né? Agora, a academia, chegado a esse objetivo, ela tem que retornar aos seus fundamentos, né? Não dá para a gente ir lá fazer essa empresa dentro da universidade, né? Os nossos projetos, na medida que eles evoluíam e ganhavam potência, por exemplo, nas máquinas, criava espécie dentro da universidade. Tinha colegas que já não entendiam muito bem que esse não era o papel da universidade e criava algumas dificuldades. Mas, de fato, em parte, eu tinha razão. Essas coisas têm que sair da universidade e ir para o mercado. Né? Mas nós temos ainda que voltar, nós temos que trabalhar nessas máquinas, nesses equipamentos que conhecemos tão bem, para reduzir custos, né? Melhorarmos as questões de operação e manutenção. Também temos que formar mais gente, né? Nós temos que ter mão de obra especializada que vai dar sequência ao que a indústria demanda agora, que são profissionais técnicos e especializados nessas máquinas que chegaram ao mercado, que, obviamente, são máquinas de ponta, não é? Nós também temos que desenvolver novos processos e produtos, quer dizer, nós temos que voltar para o laboratório e ver, bom, e agora, que outro hidrogênio nós podemos trabalhar, né? Então, temos outras opções, vamos voltar à bancada e vamos começar de novo esse processo todo, né? E também
vamos dar a consultorias e assessorias para as empresas, pelas instituições que estão utilizando esses produtos, enfim. Nós podemos fazer isso porque somos especialistas no assunto, né? Nós participamos da criação dos produtos. É o que estamos fazendo no momento, né? Aqui no projeto de Porto Primavera, que é da CESP, e no projeto de Furnas, junto à hidroelétrica de Tumbiara. São os sistemas que estão lá, são os sistemas de hidrogênio verde. Vejam lá, eles estão associados a plantas fotovoltaicas, de geração de energia elétrica, quer dizer que está bem dentro do conceito do hidrogênio verde. Então, é isso, foi isso que nós fizemos, né? Evoluímos segundo o modelo mais tradicional de você partir da academia para o mercado, e eu acho que a gente teve sucesso, na medida que temos uma empresa hoje trabalhando, né, fornecendo equipamentos para essa tecnologia. E uma coisa que é importante que apareceu nesses 2 projetos que estamos trabalhando aqui, por exemplo, foi uma coisa que hoje nós estamos avaliando para o Ceará, que são aquelas indústrias que não têm exatamente um produto para fornecer para os sistemas que vão ser implantados junto ao Porto de Pecém, mas está quase. Esses 2 tanques de hidrogênio que foram fornecidos, aqui nessa foto da direita, a gente pode ver um deles, eles não tínhamos nenhuma indústria no Brasil que fizesse tanques de hidrogênio, mas tinha quase. Elas faziam tanques de nitrogênio, de ar comprimido, de GLP. Então, passei 3 meses conversando com o pessoal de projetos de uma dessas empresas, e ali verificamos todas as possibilidades, os usos dos materiais, etc., que faltava pouco para eles. E eles criaram, né, a coragem de falar, não, então vamos fazer. E construíram os 2 tanques para nós. Nós temos essas empresas porque o mercado está nascendo agora. Então, você vai achar empresas com muitos anos fornecendo equipamentos para hidrogênio verde. Mas tem muitas que estão quase. Né? Então, hoje, nós podemos pegar uma empresa, por exemplo, que nós já fomos procurados por empresas de retificadores de corrente, que eles querem saber o que eles têm que mudar para fazer um retificador para eletrolisador. Percebe? Eles estão perto, eles estão quase. Então, a academia pode ter um papel muito importante aí de fazer esse upgrade dessas empresas que já estão aí, não só empresas que vão surgir, mas as que já estão aí, para que elas participem ativamente desse projeto, né? Desse grande projeto, que pode ser um grande projeto, se a gente não fizer nenhuma besteira, nós podemos ter um grande projeto, uma atividade econômica super importante para o país, e isso é o que a gente quer, não é? Empregos, conquistar tecnologias, produzir produtos, fornecer uma energia limpa para o mundo todo. Esse é o grande objetivo nosso, tanto da academia como das empresas. Então, eu acho que fica aí essa nossa experiência, e se funcionar para alguém, eu vou ficar muito contente e feliz. Tá bom? Muito obrigado. Eu estou à disposição de todos que se interessarem, que tiverem tirar dúvidas, para falar dessa nossa ideia, ok? Muito obrigado a todos e todas. Obrigada, professor Enio. Tá, por gentileza, pessoal, som aqui nos microfones. Alô? Só lembrando, tá, professor, que nós temos 17 minutos e ainda temos 3 perguntas. Só para a gente tentar entrar nesse momento, que teremos uma premiação no outro auditório, onde eu vou direcioná-los para lá, após. Tá bom? Então, obrigada. Nós temos 17 minutos, são 3 perguntas que temos, né? 3 perguntas. Então, eu vou falar um pouquinho de mim, porque todo mundo está falando, também vou falar. O moderador geralmente não fala, mas eu fiquei assim, enciumado, vou falar também. Comecei a trabalhar com hidrogênio em 1990, nos Estados Unidos, e como bolsista Fulbright. Eu cheguei no centro de pesquisa de hidrogênio, na época, no maior do mundo, onde tinha muita gente de todos os países preocupado com hidrogênio para ser combustível de automóvel. E eu cheguei lá, o pessoal falou para mim assim, era um pós-doutorado meu,
Você tem que trabalhar com hidrogênio para o Brasil, mas como combustível de automóvel. Aí eu lembrei que a época que eu tive em São Carlos, trabalhando lá na parte de motores de combustão interna, e tinha um motor que era muito... Todo mundo está investindo nesse motor, que era um motor Stirling. E eu soube que as empresas automobilísticas tinham investido $1 bilhão nesse motor Stirling, que não deu em nada. Eu falei, eu vou pôr a cara com indústrias automobilísticas. O investimento é muito grande, eles têm uma autonomia fantástica. Então, eu vou ver o hidrogênio não como combustível para automóvel, mas o hidrogênio como agregador de valor. Aí eu pensei, como os americanos sempre falaram para mim, vocês estão acabando com a Amazônia, vocês estão acabando com a Amazônia. Então, pronto, vou aplicar o hidrogênio para a Amazônia. Utilizar o hidrogênio da região de Tucuruí com minério de ferro para redução de minério de ferro, em vez de usar madeira. Fantástico, todo mundo achou bonito. Depois eu comecei a propor o hidrogênio para a produção de amônia, visando o mercado de fertilizante. Isso na época. Hoje o negócio está se tornando realidade. E também propus a ideia de colocar o hidrogênio agregando valor ao gás natural, porque muita gente produz hidrogênio, mas não tem como utilizar. E se você colocando no gás natural, você está agregando valor ao gás natural. E está utilizando o hidrogênio até uma certa porcentagem. Que o pessoal fala que aqui no Brasil teria de ser 5%. Eu discordo, tem de ser até 20%. Existe até uma lei colocando aí que só pode até 5%. Isso daí elimina uma série de empreendedores. Até 20%. Porque as tubulações do Brasil não têm amadurecimento. Como não tem se a Petrobras, que é responsável pelas as normas de tubulações, é uma das melhores do mundo em termos de tecnologia. Então, a minha proposta sempre foi essa, e graças a Deus está dando uma repercussão fantástica. É o exemplo típico do fertilizante. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, eu procurei ser mais rápido para a gente poder iniciar as questões. Mocinha, qual é o seu nome, mocinha? Milena. Milena. Você estava comigo ano passado e esqueceu do meu nome. Não, porque eu já estou com aquela doença do velhinho raiz. Então eu desculpo você. Vamos lá. Olha só, nós temos aqui agora 4 perguntas, tá? Uma está direcionada para Fábio, do IPEM, e vamos iniciar com ela. As outras 3 não foram direcionadas, então eu vou lançar e vocês aí se organizam. Vamos lá. Fábio, como a energia nuclear se insere no cenário da matriz energética nacional? Quer que eu repita? Microfone, por gentileza. Não funciona. Ótimo. Deixa eu... Oi. Obrigado, Milena. Como a energia nuclear se insere na matriz energética brasileira? Bom, eu acho que ela se insere com cerca de 2%, eu acho, hoje, do nosso mix energético. E é um tema que, apesar de eu vir do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, não é exatamente o meu tema de trabalho diário, mas, sem dúvida, eu creio que a gente aqui no Nordeste tem uma capacidade enorme de energia que nos possibilita não precisarmos da indústria da energia nuclear aqui. Então, eu acho que a gente deveria, por exemplo, um caso de sucesso, usar toda essa potência de sol e de vento que temos aqui, que aponta para um futuro que eu creio ser mais simples, mas eu não descarto os meus colegas de instituto que podem ter uma série de aplicações. Também existem inovações importantes, como os reatores de pequeno porte, que podem ter aplicações de uma gama enorme de problemas e podem ser muito interessantes. Então, eu acho que o problema de energia é tão complexo à nossa frente, é tão desafiador, que nada pode ser descartado. Então, a gente tem que considerar também essa possibilidade. Ok, muito obrigada. Próxima pergunta. Qual a diferença, de forma sintética, das células a combustível a etanol, amônia e até mesmo do hidrogênio para o consumo de energia automotiva?
O professor Enio também pode responder essa pergunta, me ajudar. Bom, tem universos aí, né? Bom, vejam, nós temos uma questão de aplicação de células a combustível e hidrogênio, que eu gostaria que a gente expandisse e não só pensássemos em transportes ou em veículos. Uma célula combustível etanol pode ser uma excelente alternativa para alguns casos, para alguns tipos de veículo, e acho que temos que aprofundar os desenvolvimentos e levar essa tecnologia adiante. Mas eu creio que a gente tem que pensar o hidrogênio e as células a combustível, que são parceiros aí, em termos de conversor e vetor energético de alta eficiência. Nós temos que levar isso para todos os setores da economia, senão não vai ter economia de hidrogênio. Se a gente ficar aqui só insistindo em carro, como o professor Lutero falou muito bem, eu achei que ele foi muito visionário na época dele, mas eu acho que o grande problema da humanidade é expandir a hidrogênio, a economia do hidrogênio para todos os setores. A gente precisa descarbonizar a indústria, que é um tema que a gente aborda aqui, mas é imperativo. A gente precisa descarbonizar a agricultura, que é muito a ver com o Brasil, muito mais importante do que a gente falar, talvez, de descarbonizar os carros que andam nas nossas ruas. Nós temos o etanol aqui no Brasil, que pode fazer com que a gente ainda tenha uma certa longevidade em termos de capacidade de preservar o nosso meio ambiente. Temos que ir adiante, temos que levar o etanol para o século XXI, para ele ser eletrificado, não há dúvida disso, mas eu acho que a gente também tem que abrir o nosso portfólio aqui, pensar no hidrogênio, só vai se tornar uma realidade se a gente levá-lo para todos os setores da economia. Deixa eu fazer um parênteses nessa pergunta. O seguinte, a indústria petroleira da Itália, a Eni, um tempo atrás, a questão de 3, 4 meses atrás, pediu para mim responder um questionário e falou assim, o que você acha, o que você sonha em termos de visão para o futuro, em termos de hidrogênio e energias renováveis? Eu falei assim, escrevi, que eu estava concorrendo a um prêmio Eni Award, um prêmio muito importante nessa parte de energia renovável. Aliás, estou concorrendo ainda, esse ano. Eu coloquei assim, o meu sonho tem a ver com o Brasil. O meu sonho é chegar com um carro, num posto de gasolina, carro a álcool elétrico, em que eu faço o abastecimento com álcool, esse álcool passa por uma célula combustível, produz a eletricidade e movimenta o carro com a eletricidade. Então, eu falei, esse é o sonho, porque esse sonho descarboniza o campo, ele é ecológico, não tem grandes transformações a ser feitas, porque você tem no álcool, do álcool você tirando o hidrogênio automaticamente a eletricidade. Poxa, você não tem os problemas que o hidrogênio, para se manusear, trabalhar, é uma coisa seríssima. Então, esse é o sonho. Eu tenho a impressão, o pessoal costuma dizer que eu sou visionário, eu tenho a impressão que daqui a 20, 30 anos, eu espero que você, Fábio, que cuida desse negócio de célula combustível, comece a pensar nisso. Eu acho que isso daí é um caminho maravilhoso em termos de futuro. Quer acrescentar? Não, a gente já está pensando nisso. Essa é uma das coisas que a gente ocupa o nosso dia a dia no laboratório. Existem diferenças e oportunidades. As células a combustível têm o hidrogênio como seu combustível de imediato, mas isso está pronto, já está funcionando aqui. A gente pode comprar já esses dispositivos. O que a gente faz no laboratório é ampliar o leque de combustíveis alternativos. E sim, as células a combustível de alta temperatura, elas são muito interessantes e a gente pode pensá-las em algumas modificações, em alguns componentes internos dela para expandi-la para o seu uso para o etanol, por exemplo, ou mesmo para uma nova linha que a gente está pensando, porque se a gente vai transformar o hidrogênio em amônia para transportá-lo, a gente pode simplesmente já fazer as células a combustível funcionar diretamente com esse tipo de molécula. Eu vou ser rápido, aí que eu estou vendo que o tempo aqui nós temos 7 minutos. Eu vejo, por outro lado, a gente está. O grande objetivo do hidrogênio atualmente, nessa concepção que nós estamos discutindo, é como vetor energético, ou seja, pegar o nosso excesso de energia renovável e transformar em hidrogênio. Então, como fazer isso se não com a eletrólise? Tá? Então, volto à minha palavra inicial aqui. A academia é o local para se fazer essa discussão, para fazer tentar a solução para esse tipo de problema que nós não temos solução
ainda, né? Então, é só um comentário que eu gostaria de fazer. Muito obrigada. Vamos agora para a penúltima pergunta. Como conectar melhor a academia e a indústria? Foi falado do financiamento contínuo e a longo prazo, mas de que outras formas mais práticas isso pode acontecer? E aí? Bom, já que eu estava com o microfone na mão, deixa eu continuar. Eu vejo que a academia já se relaciona com a indústria. Ela já o exemplo que o professor Enio colocou aqui foi perfeito, mas independente do exemplo que ele tinha colocado, a academia ela tem uma parceria enorme com a indústria. Os tempos da academia que são diferentes dos tempos da indústria. Pelo menos é assim que eu vejo. A gente observa os tempos da indústria, que é algo imediato, e a academia, não, nós temos que formar pessoas. Nós não podemos, eu costumo dizer, o clock na academia são 6 meses, porque é o tempo de formação de um semestre de um aluno, pelo menos, ou de uma aluna. Então, esse é o que é o clock. Agora, eu não posso apresentar uma solução em 3, 4 dias, quando eu preciso de formar pessoas. Nós temos a obrigação, esse é que é o objetivo da academia. Quando o professor Enio falou sobre a questão, esse não é o objetivo da universidade, eu não sei nem qual era o tipo de discussão, mas veio logo isso na mente. Nós temos a obrigação de formar, profissionais, tá? Nós temos a obrigação de desenvolver pesquisa, produzir conhecimento, tá certo? E isso vem tudo junto, né? Fica assim, eu tinha outros exemplos aqui, mas em função dos 4 minutos, eu preferi não fazer nenhum comentário. Mas eu tinha exemplos aqui para passar o resto do dia falando. Obrigado. Só queria também colocar uma coisa, é o seguinte, na década de 70, eu lembro muito bem que teve muitos colegas nossos, professores na USP de São Carlos, USP da capital, das federais, e que quando ele se conectava com a empresa, perdia salário, tinha de devolver dinheiro e poderia ser até mandado embora. Então, foi uma época de caças às bruxas. A gente era proibido de conectar com o meio externo. A gente só podia trabalhar dentro da universidade. Isso daí matava a gente. Professor? Que bom que mudou, então, hein, professor? Que bom. Olha só, vamos finalizar com uma pergunta bastante extensa. E a participante se chama Nicole, ela é PhD em Geografia e pesquisadora da FUNSEMI. A pergunta é a seguinte: considerando a transversalidade do tema energia renovável e a que dimensões social e ambiental devem ser consideradas concomitantemente ao desenvolvimento tecnológico, existem diálogos, pesquisas das engenharias com os cursos da área humana e ou ambiental para avançar na área de energias renováveis e hidrogênio verde? E qual a importância? Se quiserem que eu repita, eu repito. Ok. Eu vou falar porque é o seguinte, o programa que eu desenvolvi junto com o pessoal dos Estados Unidos para hidrogênio, ele vê o lado socioeconômico, tecnológico, ambiental. Então, ele engloba tudo isso. E é cenário de 100 anos. Você faz as projeções, principalmente em função de expectativa de vida da população, tudo. Então, vê qualidade de vida, índice de poluição, uma série de coisas. Então, já tem gente estudando esses aspectos. Fora do aspecto tecnológico. Professor? Eu vejo a pergunta muito interessante que a Nicole fez, que você não há produção de energia, pelo menos eu estou falando por mim mesmo, né? Se alguém quiser discutir ou contestar, não há produção de energia que não sem danificar o meio ambiente. Porque por um simples motivo, a energia é algo que não se cria, não se transforma, e vamos dizer, você tira a energia de um rio que estava... pegar o Rio Madeira, que é cheio de madeira lá, quem já foi lá, e aquela energia que derrubava aquelas madeiras, ela não vai mais derrubar, ela está vindo agora para mim, para a cidade. Então, as eólicas, se via muito dizer, a eólica nas dunas vai segurar as dunas. Ora, umas dunas que passam 100 mil anos se movimentando, e agora eu vou segurar e vou dizer que isso é bem para o ambiente. Então, é o seguinte, na minha concepção, é claro, mas por outro lado, eu quero ter o microfone, eu quero ter a luz, eu quero ver meu jogo, eu quero ver a novela. Para isso, eu preciso de energia.
Então, é um compromisso que tem que ser feito entre o ambiental e o meu interesse. Quer dizer, cabe a mim, compete a mim como cidadão ou cidadã, usar a energia de modo racional ou no modo mínimo possível. Tá certo? Então, era isso aí que eu gostaria de falar. Obrigada. Obrigado. Professor Enio, nós temos 1 minuto e pouquinhos segundos. Você quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que já foram abordadas as respostas, acho que foram muito bem respondidas pelos colegas. Eu realmente só vou corroborar alguma coisa que foi dita, né? A primeira do Fábio, eu concordo, não há necessidade de energia nuclear no Brasil. Se existir alguém que defenda isso, é por outros motivos, não que há necessidade de gerar energia via nuclear. Então, isso é uma coisa que... A outra coisa é o que o Lutero comentou, realmente, na universidade, existe uma divergência entre o pessoal que é mais ligado à sociedade, a empresas e tal, e outros que são aqueles acadêmicos clássicos que veem a academia apenas produzindo artigos, cultura universal e tal, e até... aí já entra uma questão que eu realmente não compreendo muito bem, há uma discriminação dos outros. Né? Uma vez eu fui cobrado disso, eu tive que chegar para a pessoa e dizer, escuta, mas o meu trabalho, junto com as empresas, está atrapalhando o seu em quê? Porque ele era um teórico, era um físico teórico. E eu falei, mas o que eu estou atrapalhando você? Por que você faz tanta oposição ao meu trabalho? Ah? Então, é um tipo de coisa que a academia tem essas coisas. Infelizmente tem isso. Então, o relacionamento com as indústrias não é tão fácil, não é trivial. Existem pessoas que fazem esse relacionamento, mas dentro da academia tem muita gente contra e isso é problemático, né? E, por fim, nessa questão da Nicole, é muito interessante hoje, trabalhei com uma empresa, uma organização inglesa, agora estou trabalhando com uma organização alemã, e eu fico assim, fiquei até meio surpreso, né? Porque a questão de gênero está sendo exigida dos nossos pareceres e dos nossos trabalhos técnicos. Até eu estou aprendendo como fazer isso, como incluir essa questão de gênero em coisas que eu, a vida inteira, como físico e como engenheiro, eram técnicos, né? Então, como esse gênero vai influenciar? Eu não sabia direito, mas participando desses projetos e ouvindo pessoas que estão trabalhando com isso, olha, eu tenho aprendido muito, estou tentando colocar essas coisas. Então, é uma virada de mentalidade muito benéfica, né? Que são novos ares, e esses ares são muito bons. Só isso. Muito obrigada. Miranda, eu queria fazer só um comentário, 2 segundos. É que, na verdade, 2 segundos. O professor Enio colocou vou mentir um pouco. O que o professor Enio colocou, que é os problemas da universidade, eu diria que, na verdade, não é da universidade, são relações humanas. Onde tem o ser humano é o animal mais chato que existe, mais problemático. Então, onde tem ser humano, tem esses problemas que o professor colocou. Pelo menos é assim que eu vejo. Obrigado. Obrigada, pessoal. Uma salva de palmas, gente. Muito bom revê-los aqui mais esse ano. Foi um encontro de muitas ideias que reuniram o setor produtivo, acadêmico, poder público e a sociedade. E só assim, juntos, nós conseguimos avançar por um planeta mais sustentável, mais limpo para nós, para as próximas gerações e para o nosso planeta como um todo. E assim, agradeço a todos pela presença e aproveito para convidá-los. Vamos ali no outro auditório, vamos ter ali um momento de uma solenidade de premiação. Perdão, acabei de ser informada, é um coquetel. Então vamos lá, boa noite, pessoal. Até amanhã.